Fazendo algumas observações iniciais sobre o tema, então, particularmente o tema do poder. Eu vou ter a aula quinta hoje, tinha uma conferência ontem, certo? Por razões de logística, os ministros, sei lá, estavam convidados no primeiro e ontem, então, só podia ver hoje. Eu atrapalhei um pouquinho, porque eu tenho que falar às 10h30. Mas enfim, vamos aqui muito cedo para visitar essa aproximação inicial do tema. Então eu disse para vocês na aula passada, como objetivo do curso, nós iríamos lidar com o tema de poder, tentando perceber o tema do poder por dentro do direito. E não discutir um tema bastante tradicional, que é a relação entre direito e poder como temas estanques, um separado do outro. Isso não quer dizer que a gente não comece colocando essa questão. É por aí que a gente tem que começar, até porque o instrumental jurídico que nós conhecemos, em que a questão do poder é mais ostensiva, é um instrumental onde o tema é posto do outro direito. De um lado, o direito do outro. A gente tem que olhar esse instrumental para depois, aos poucos, tentar perceber como é que as coisas funcionam. Eu não sei se eu mencionei a vocês essa frase que parece muito curiosa, um pouco enigmática, que a gente encontra em Montaigne, nos ensaios de Montaigne, que ele diz alguma coisa sugestiva. Montaigne é um pensador cínico, quase por aí, e ele diz que as leis possuem crédito não porque são justas, mas porque são leis. É o fundamento místico da autoridade delas. Não tem outro fundamento. E é o bastante. Frequentemente são feitas por imbecis. A parte final não é tão desagradável, Nós que lidamos com elas, com as leis, frequentemente temos essa sensação. Mas o que significa, obviamente, que há uma certa irracionalidade na produção jurídica. Isso que ele está falando, com toda a ironia, o cinismo, não sei lá, que isso aqui possa, sarcasmo, que isso possa conter. Mas aqui há duas frases importantes para a gente entender o que nós estamos querendo fazer. Veja que ele começa dizendo que as leis possuem crédito não porque são justas. Portanto, ele afasta toda a questão da justiça. Possuem crédito significa isso. Tem vigor suficiente para ter império, não porque são justas. Em outras palavras, não me venham com razões de ordem ética ou de uma racionalização em termos de justiça para dizer que as leis valem, não? Depois ele também diz alguma coisa importante. São frequentemente feitas por imbecis, quer dizer, não só elas não têm base no fundamento moral da justiça, mas também não têm base em algum fundamento racional. Não é porque elas são racionais que elas acabam imperando. E daí ele diz uma frase, e é isso mesmo que nós estamos querendo estudar. É o fundamento místico da autoridade delas que funciona. Ele fala místico. E não tem outro fundamento, é bastante. É essa expressão enigmática aqui dentro, é o fundamento místico das leis, que a gente está querendo examinar. O que é esse fundamento místico? Isso tem a ver com poder? E se tem a ver com poder, do que nós estamos falando? O que faz com que elas
vigora. O desafio é aproximadamente nessa direção que está sendo proposto. Quando a gente estuda a questão, a relação entre a lei e o direito do poder, nós encontramos algumas perplexidades que chamam a atenção dos pensadores e dos filósofos de modo geral. O Elias Canetti, quando trabalha o tema da relação do poder, no livro Massa e Poder, quando ele trabalha a relação entre a noção de poder e a noção de força, ele começa por fazer algumas observações que vêm ao encontro disso que a gente está procurando. Ou seja, o fundamento místico da autoridade dela, é alguma coisa que está lá dentro. Talvez ele possa chamar de poder, que faz com que elas tenham o seu vigor. Mas esse poder não é necessariamente força. E esse aí é o nosso tema, por assim dizer. Ao analisar a relação entre uma coisa e outra, o Elias Canetti, já nesse livro, por favor, foi enviado a prêmios, eu não vou por esse, que ganhou o prêmio Nobel na literatura, o Elias Canetti observa que o conceito de força é um conceito muito próximo ao conceito de poder. Isso é inegável. Quem fala em força, pensa em poder. Não? Mas ele diz, quando a gente pensa em força, nós pensamos sempre em alguma coisa muito próxima, não? Muito presente. Você associa força a algo você sente que está aí. Já o poder não é bem assim. Por isso mesmo dizer, a ideia que nós fazemos de força é sempre a ideia de alguma coisa coerciva, imediata. Já a ideia de poder é menos. A ideia de força está muito próxima, por isso mesmo, da força física. Quando a gente pensa em força, a gente pensa na força física. Nesse sentido, alguma coisa muito forte. Quando a gente olha, dizer, os animais, o comportamento dos animais, a gente pode observar isso claramente. Não? Você vê o ato de força do animal maior em relação ao animal menor, por exemplo. Quando o maior agarra a sua presa, né, aquilo é ostensivamente algo que em português e em outras línguas nós chamaríamos de força. Então é alguma coisa visível, você percebe com toda clareza. Mas daí ele faz uma observação curiosa. Quando você vê o animal agarrar a presa, você imediatamente pensa em força. Mas quando a força dura, se o animal agarra e não solta, você começa a pensar em poder. Isso é um dado importante para a gente começar a refletir sobre o nosso tempo. Ou seja, quando você tem um movimento e um ataque, a carga é força. Quando você entra num processo de duração que perdura, a vítima fica presa, você começa a pensar em poder. Agora, num certo momento, vamos dizer assim, acontece o movimento da presa e você vê que o animal volta a agarrar. Nesse momento você volta a pensar em força. Então,
há uma correlação entre o poder e a força que merece ser esclarecida. O lado da força, pela sua visibilidade, é mais fácil da gente perceber e até definir. O lado do poder é alguma coisa mais difusa. O que é o poder? Conseguir exercer a força por mais tempo, por exemplo. Nesse sentido é algo mais difuso. O poder nesse sentido é alguma coisa um pouco mais genérica. Talvez a palavra melhor seja difusa. Não? E nesse sentido, ele contém alguma coisa da força, mas ele não tem a mesma dinâmica da força. Não? E talvez ele contenha até mais do que a força, num certo sentido. De qualquer jeito, a gente sabe que ele é muito mais complicado, não? E o Canetti acha que, no texto dele, ele acha que a palavra poder, ele está pensando em alemão, Macht, M-A-C-H-T, Macht, Macht, ele, na cabeça dele, Macht vem de machen, que significa fazer. E daí ele dizia, fazer, machen, vem de uma raiz antiga, maga, gótica, e que significa estar relacionada com a mesma raiz do fazer. Hannah Arendt discute isso. A etimologia é sempre muito complicada, mas você sabe que a etimologia é uma ciência não muito exata, para não dizer bem pouco exata. É muito difícil se dizer o que derivou do que. Hannah Arendt, por exemplo, acha que Machten não vem de machen, que significa fazer, mas vem de mögen, um pouquinho diferente. Né? Pode ser, a raiz gótica é magen. Né? Mögen significa, já tem relação com mögen, que significa possível, e daí possibilidade. E ela diz, olha, a origem do Machten é possibilidade, não fazer. E a diferença é brutal, se a gente pensa de um jeito ou do outro. Poder tem a ver com fazer, então fica bem próximo da força. Ou poder tem a ver com possibilidade, possível, aí já se afasta um pouco. Bom, mas essa é a briga etimológica que a gente vai encontrar em alemão. Como eu disse a vocês, em português a palavra poder é um verbo criado nas línguas neolatinas, ou no latim vulgar, vem de potere, que não existe em latim, em latim é posse, o verbo, e a raiz tem a ver com potência. E potência tem a ver com o grego dynamis, dinâmica, etc. Alguma coisa assim. A etimologia não nos adianta muito, é isso que eu quero dizer, um de um lado, um de outro. Mas a gente tem que começar a perceber alguma diferença entre força e poder, porque esse tema é importante na discussão que tradicionalmente a doutrina jurídica faz sobre essa relação, por exemplo, ao discutir a noção de soberania, que nós vamos começar a estudar. O Canetti dá um exemplo muito curioso, que vale a pena correr os olhos e ler. Recomendo a vocês que, se já não conhecem esse texto, principalmente esse texto, está no Massa e Poder, né? Elementos do Poder, na metade do livro, é difícil de encontrar, a 303 da minha edição, que é editora do Ministério do Brasil. Bom, o Canetti aqui fala ele cria um exemplo muito curioso, que é a relação entre o gato e o gato. É muito bonita a imagem, a metáfora que ele usa. Ele diz, o rato uma vez caçado, encontra-se o seu regime de força no gato. O gato agarrou o gato, é a relação da vítima presa pelo animal maior. O gato agarrou, mantém preso, e obviamente a intenção do gato não é outra senão comer o gato, matar o gato. Mas ele
quando você observa os psicólogos animais veem isso, fazem esse tipo de experiência, quando você observa o que acontece uma coisa muito curiosa. O gato solta o gato. Ele primeiro agarra o gato, depois ele solta o gato e começa, por assim dizer, a brincar com o gato. Ou seja, ele solta e permite que o gato dê uma corridinha, mas não muito. Não, é assim que o gato se mexe, se vira e dá uma corridinha, não? A gente até pode dizer que ele escapa do regime de força do gato. Se solta. Mas, ainda assim, curiosamente, quando a gente observa, a gente percebe que ele continua sob o poder do gato. De alguma forma, não vamos explicar aqui porquê, o gato consegue fazer com que o gato volte. É incrível, em vez de ele fugir e sumir, ele não, como o Jerry, some da cabeça. Isso não acontece, na verdade. Né? Ele dá uma corridinha, depois de agarrado, ele dá uma corridinha, mas curiosamente ele volta. E isso, diz o Kardec, talvez nos faça pensar nesse outro fenômeno. Eu pergunto tentar distinguir uma coisa da outra. Força de um lado e poder do outro. A pergunta é feita com uma relação animal, mas ela é metaforicamente interessante. Né? O que é que faz com que o gato volte e não suma? Enfim, a observação dos psicólogos é que o gato, o gato deixa o gato andar até o limite em que ele ainda pode, com um movimento muito rápido, alcançar o gato. Quer dizer, tem um espaço suficiente em que ele pode deixar o gato dar uma voltinha, assim, mas não além daquilo. Esse espaço, a gente poderia chamar, é o espaço em que o gato controla. E nesse espaço ele controla o gato em termos de uma, vamos chamar assim, uma espécie de vigilância. Ele deixa o gato fugir, mas ele está vigiando o gato. Você sabe que essa palavra, vigiar, é uma das palavras centrais em toda a reflexão do Foucault a respeito do poder. É um dos temas mais fundamentais do poder, sobretudo pensando no direito. Se a gente pensa bem, o elemento da força com efetividade, com eficácia, é muito relativo no universo humano, principalmente de complexidade crescente. A vigilância é exatamente o grande tema. Hoje de manhã eu estava ouvindo, nós temos, sei lá, vai ser mudado o modo de medir a lentidão do trânsito em São Paulo. Não sei porquê, porque acho que medir de um jeito ou do outro vai continuar do mesmo jeito. Mas enfim, vão mudar. E o interessante é que na notícia dizia, olha, existe entre acidentes e carros quebrados no trânsito de São Paulo por dia uma média de 85 mil casos. E isso é um dos fatores que atrasa o trânsito. E fora as pequenas infrações que estavam vindo para cá, subindo na Avenida Campinas, que estava pesada essa hora, na frente do hotel, tinha dois carros ali, uma boa parada, embaixo da placa. Claro, você não pode ter um guarda em cada canto, né? É impossível isso. Se fosse possível, vamos dizer assim, o direito seria igual à força. Então, alguém, não é possível. Tá? O fenômeno da vigilância nem se deduz da força e nem se reduz à força enquanto presença e proximidade.
vigilância talvez seja um elemento disso que o Canetti está tentando mostrar, chamado poder. Porque o Foucault depois foi dizer, não, vigilância, vigiar e punir, isso tem relação direta com o poder e tem relação direta com o direito. É muito importante dele. O que ocorre aqui dentro diz dentro da relação do gato e do rato, continua o Canetti, é que a gente percebe que de um lado eu tenho a força, agarrar o gato, ou soltá-lo e depois agarrá-lo de novo. Esses elementos próximos e visíveis nós podemos chamar de força. Mas esse momento de duração meio incerto, onde se misturam, no caso, em relação ao gato-rato, dizer, onde se misturam um espaço razoavelmente limitado, que ele pode até medir, tendo em vista a agilidade do gato em relação à agilidade do rato. Um espaço, uma expectativa de um e de outro, um está olhando para o outro, um não sabe muito bem das intenções do outro. A vigilância do gato em relação ao gato e o interesse destrutivo do gato em relação ao gato, e o gato sabendo disso. O gato sabe que ele vai ser comido. Se você juntar essas peças, talvez você comece a perceber elementos daquilo que a gente poderia chamar de poder. O poder está relacionado, nesse caso, com um espaço, está relacionado com uma expectativa, que envolve uma certa esperança. O gato tem um mínimo de esperança de fugir, porque assim, se ele começa a se afastar, mas, por outro lado, ele sabe e está sob vigilância do gato. Isso tem a ver também com a relação. E, finalmente, em tudo isso existe um interesse destrutivo. A coleção dessas características talvez nos apontem para esse negócio difuso ainda, que nós poderíamos chamar de poder. Talvez seja isso o poder, diz o Canetti. Seja um conjunto de relações, não seja propriamente ao contrário da força, o vigor, a agilidade, seja alguma coisa que eu possa apontar, mas talvez seja um conjunto favorável e leve a alguma coisa. O Canetti observa aí então duas coisas importantes para separar uma coisa da outra. Olha, alguma coisa talvez a gente possa dizer. Força tem a ver com presença e proximidade e imediatidade. O poder, ao contrário, parece que exige espaço e mais tempo. Niklas Luhmann, quando discute esse tema também, da relação entre no livro dele chamado O Poder, que está produzido pelo editor da Universidade de Brasília, ao discutir esse tema da relação entre força e poder, ele faz uma observação também metafórica muito interessante. Dois lutadores lutam, não tem muito de luta, mas existem algumas lutas em que ganha aquele que imobiliza o adversário. Então, ele se refere, sim, falando, a esse tipo de luta, onde é essa regra. Quando dois lutadores lutam e um consegue imobilizar o outro, dizer, você tem o cume da força. Mas se você refletir bem o que acontece nesse momento, o lutador que imobiliza o outro também se imobiliza. Ele também não se move. Porque se ele fizer um movimentozinho, o outro escapa. Então, diz ele, o Luhmann, nós percebemos que o máximo de força me leva a uma imobilidade, por assim dizer. E daí ele faz uma observação curiosa.
o máximo de força, onde você tem essa imobilidade, me leva também ao mínimo de poder. Isso diz o Lume, tentando separar uma coisa da outra. Quer dizer, nesse momento supremo da luta, em que um agarra o outro, imobiliza o outro, você tem toda a força presente e tem quase zero de poder. O que está sendo sugerido pelo Luhmann, da mesma forma que o Canetti está sugerindo? Poder exige espaço e tempo, mas não pode se reduzir a esse momento. Isto é, no momento onde você quase não tem espaço, quase não tem tempo, aquele momento, aquele átimo de tempo, num espaço de movimentação mínimo e zero, só tem força. Poder exige espaço e exige tempo. Quanto e em que medida são questões que a gente ainda vai precisar examinar. Mas com isso a gente já começa a fazer algumas considerações que vão nos permitir a refletir para além da questão etimológica nessa relação e ver como é que vai entrar o direito aí dentro, como é que o direito se desenvolve dentro desse espaço, dentro dessa duração, e nos permitir a perceber as relações de direito e poder de uma forma que nós queremos fazer. Bom? Em outras palavras, então, ao contrário da força, agora voltando ao Canetti, o poder pressupõe uma certa amplitude, espaço e tempo. Ele diz que a ideia da prisão, que por Foucault também é uma ideia muito importante para perceber a noção do poder, mostra um pouco isso. O Canetti faz na escritura, ele faz uma analogia entre a prisão e a boca. Essa prisão é como uma boca em que os dentes se fecham e a presa fica lá dentro. A prisão é uma espécie de ampliação da boca, diz o Canetti. Mas, diz ele, na prisão, como na boca, você até que pode fazer alguns movimentos. Dependendo do tamanho da boca, você pode até caminhar um pouquinho. Um rato, sei lá, algo parecido. Mas, assim como você na boca pode ter alguns movimentos, ele diz, na prisão você também pode se movimentar. Mas você sente os olhos do carcereiro, por assim dizer, cravado nas suas costas. Você sabe qualquer movimento, a mesma coisa que o Foucault vai dizer, os movimentos são vigiados. Você se movimenta, mas está sob vigilância. E é exatamente, diz ele, essa brincadeira do rato e do gato. O gato deixa, por assim dizer, o rato andar um pouquinho. Mas tanto um quanto o outro sabem que ele escapa. Porque aquilo tem um limite. Bom, essa visão que o Canetti anuncia no poder é qualificada pela Hannah Arendt como uma visão profundamente pessimista. Ela é amarga. Você pensa no gato, na boca, no animal que agarra o animal menor, essa relação com a força, esse deixar brincar, já mostra o poder como alguma coisa não lá muito saudosa, no mínimo. E a Hannah Arendt, vai sobrar ainda para frente, a Hannah Arendt discutiu, tem uma ideia completamente diferente no poder. A definição clássica, a definição que ela dá, que se tornou clássica depois da morte dela, é que poder é agir em conjunto. Poder, portanto, é uma capacidade de movimentar e se agir em conjunto.
Para ele a relação do poder com liderança, não com força. Para ter uma visão positiva e otimista do poder. E ela mesma olha para o Canetti e diz: o Canetti é um pessimista. Os dois eram judeus, os dois sofreram na guerra, os dois tiveram campos de concentração. Não sei, não conheço bem a história do Canetti, mas parece que o campo de concentração onde ele esteve era pior do que aquele onde ela esteve. Mas os dois eram ruins, sim. Ela esteve na França, no campo de concentração na França. Ele era romeno, do canal alemão, enfim, a família dele sofreu bastante. A verdade é que ele escreveu esse livro sobre a impressão do nazismo. Ela também, só que ela teve uma visão positiva do poder. Diz que aquilo que aconteceu no nazismo foi uma perversão, etc. Ele não, ele procura ver, talvez tenha uma sensibilidade mais realista. Mas o que ele está mostrando é uma coisa bastante cruel ainda. A força é cruel, mas o poder não é menos. O poder que o gato sofre, que o gato tem sobre o gato, você não pensar bem, talvez seja mais terrível. Você deixar o gato brincar e ele ter uma certa, entre aspas, liberdade de dar uma voltinha e não escapar, isso é muito mais terrível do que ficar agarrando o bicho. Nesse sentido, é uma visão mais cruel. E nesse sentido, a ligação do poder com vigilância, como faz o Foucault, e da vigilância, agora olhando o lado jurídico com a disciplina, o problema das regras, etc., torna o fenômeno do poder nenhum fenômeno lógico. Não tem a beleza do agir conjunto do qual fala Hannah Arendt. Estou reconhecendo isso e até para lhes dizer que em ciências humanas esse lado valorativo, como todo mundo sabe, é inextirpável. Sempre tem um pouco de axiologia em toda a formulação, em qualquer definição, em qualquer abordagem, em qualquer tema humano, no poder humano disso. Então esse otimismo, esse pessimismo, transparência, eu estou indo para uma linha mais pessimista. Não Hannah Arendt, mas Canetti, Newman, em um certo sentido, eu acho esse ponto também. A percepção de poder em relação à noção de força. Depois nós tentamos enfiar a questão do direito. O Canetti faz algumas menções aqui muito curiosas, inclusive o calvinismo, o islamismo, são religiões em que parece que nós estamos muito próximos dessa noção de gato e rato. Porque tanto numa religião quanto noutra religião, diz ele, é como se os seres humanos estivessem dentro da boca de Deus. Eles podem agir, mas estão lá dentro. Não tem muita escapatória. A alusão dele é a alusão nas duas religiões, a alusão à força da palavra destino. O islamismo é fortíssimo, e no calvinismo também é muito forte. Bom, continuando a análise, hoje eu não vou querer avançar muito, mas continuando a análise, diz o Canetti, então, o poder tem a ver com um espaço. Mas qual é o espaço do qual eu estou falando? Voltando para o gato, esse espaço não deixa de ter uma relação com a força. Depois de separar, ele volta a relacionar. Nós percebemos que são coisas distintas, mas no momento seguinte a gente tem que perceber que são coisas que, de novo, têm uma relação. Porque quando eu digo que o poder precisa de espaço, e a força pode reduzir o seu espaço ao mínimo, quase a zero, que é o caso de dois lutadores agarrados, assim dizer, e um imobilizando o outro. Não obstante,
quando a gente fala que o poder precisa de espaço, no caso do rato, diz ele, o gato deixa o rato brincar, na medida em que ele possa, com um movimento muito rápido, alcançar o rato e agarrar o rato, óbvio. Ele tem essa noção muito clara, ele sabe até quanto o rato brinca. Se o grande animal abrisse a boca e deixa você andar um pouquinho, né? Você chega ali perto, a boca fecha. Seria essa a ideia. Nesse sentido, diz ele, a noção de poder tem alguma relação com a noção de força, na medida em que o espaço do poder é definido por uma qualidade da força. Qual qualidade? A resposta dele é a rapidez. A força, principalmente no seu sentido físico, tem a ver com a capacidade de gerar o momentâneo, diria eu. Isso está na ideia de rapidez. Força tem a ver com rapidez nesse sentido. Quer dizer, é a capacidade de você transformar o tempo em um átomo e o espaço num espaço mínimo. Então, o âmbito do poder, que precisa de espaço e precisa de tempo, tem uma relação com essa momentaneidade, né, o átomo mínimo de tempo e esse espaço mínimo para ocorrer uma movimentação, que nós vamos chamar então de rapidez. Força e rapidez são coisas muito próximas nesse sentido. E quando a gente olha para a simbólica do poder, a gente vê que dentre os símbolos do poder, agora estou relacionando de novo com a força, sempre aparecem sugestões que ligam o poder, se não diretamente à força, a alguns elementos da força, dentre eles a rapidez. Quando você vê tribos primitivas os símbolos do poder, por exemplo, representações de animais, são sempre animais rápidos. A águia de Roma talvez seja um exemplo característico. Por que águia? Aqui no Brasil a gente diz como dizia, anos atrás, que o sujeito é uma águia no sentido que ele é esperto, que vê, etc. Talvez seja um modo brasileiro ver a águia. Talvez porque a gente quase não tem aqui, águia, lá. Ao contrário, a gente sabe que para quem sofre, claro, a visão é muito importante, mas a rapidez da águia é uma coisa que impressiona. E o Canetti diz, por que a águia é símbolo de poder? Porque ela está ligada a essa qualidade da força, a rapidez. Noruega, bem símbolo, quase no Polo Norte, uma ilha coberta de pássaros, bonita, sabe, as coisas, um zoológico de aves vivo, e mostraram, eu nunca tinha visto a águia marítima, uma coisa impressionante, como uma águia fica assim, de repente, você vê ela vindo feito uma bala para o mar, assim, mas de uma altura enorme, não sei como é que ela consegue ver, mas ela, alguma coisa ela viu, e tchum, mergulha, e depois sai o peixe. Mas a rapidez com que ela desce é uma coisa impressionante. Pois bem, diz ele, a águia sempre foi por isso mesmo muito simples do poder. Roma era, mas talvez a expressão mais importante da rapidez como símbolo do poder ligado à noção de força, à medida do espaço e do tempo para o poder se exercer, e aí liga um pouco de novo uma coisa a outra, é aquilo que sempre foi considerado uma das culturas o mais rápido, o raio, que é o símbolo do poder de Zeus, o Deus supremo, que lançava raios.
maior rapidez do que isso não havia. Não? E esse era o grande símbolo do poder do Deus maior. Observa o Canetti. E talvez por isso a gente consiga entender como em diversas religiões, e da religião como em diversas relações de poder, enfim, primitivas ou não primitivas, sempre existe aquele que se pode chamar de um medo supersticioso dos raios. Muita gente tem medo de raio. Minha avó tinha trovoada, ela ficava na soleira da porta, ela tinha que ficar bem no meio da porta. Quando vinha o trovão, ela não se encolhia. Eu dizia para ela, quando veio o trovão, o velho já foi. Eu sei. Não, ela meio pânico do raio. Medo do raio, que o raio caísse, etc. Mas eu me lembro, estava chovendo, mas eu não podia pegar uma colher. Não pode atrás. Os peixes eram cobertos. Coisas do não sei se tem alguma relação. Eu ouvi uma porção de superstições. Pois bem, o Canetti disse, esse medo supersticioso que a gente tem do raio também explica por que a gente pode pensar no raio como um símbolo do poder, ou melhor, como um elemento da força ligada ao poder e, portanto, simbolicamente representando poder. E, nesse sentido, que tipo de relação supersticiosa o poder gera? Não a força do raio, mas o poder gera quando torna a rapidez do raio, que é uma característica da força, um símbolo da sua própria presença e do seu espaço. Pois bem, nesse sentido, diz ele, nós temos que, então, notar que, embora seja possível separar força do poder, não há dúvida que a relação entre ambos não me permite afastar completamente uma coisa da outra. Nós podemos imaginar que, se nós relacionarmos direito à força ou direito ao poder, nós vamos ter certamente que enfrentar esse tipo de dificuldade. Qual é a relação do direito com a força ou com o poder? O direito se relaciona diretamente com a força ou com o poder? Kelsen, por exemplo, quando examina a pirâmide, não sei se vocês lembram dessa frase, ele diz, quando você chega lá embaixo da pirâmide, série de atos, né? Escalonamento, fundamental, e diz, lá na ponta, no último ato, você tem o ato de força. Diz, força, não poder, força. O oficial vai lá e prende o sujeito. O oficial de justiça prende, o sujeito é preso. Esse é o último ato. Você pode voltar, você pode discutir, etc. Mas nessa relação, começou lá em cima, vai bater lá embaixo. Nesse ato de força. Qual é a relação desse ato com o fenômeno do poder? E como é que o direito permite que essa força seja um limite exatamente do espaço do poder? Essas são as questões que aparecem na discussão que nós estamos fazendo, a relação entre direito e poder. Esses elementos são importantes para a gente começar a refletir sobre isso. Mas, quando nós pensamos na força, caracterizada pela rapidez, não pelos músculos, repare que ele diz isso. A força é caracterizada pela rapidez, isso é muito mais importante. Quando a gente percebe isso, nós começamos talvez a perceber uma das características mais importantes
da relação entre poder, força, e daí para aquilo que começa a nos interessar e vai nos interessar profundamente nesse curso. Kenneth Senefen abre um capítulo chamado Pergunta e Resposta e diz o seguinte: toda pergunta é uma penetração, uma incursão. Quando a pergunta é utilizada como meio de poder, ela corta feito uma navalha o corpo do interrogado. Aqui se esconde alguma coisa importante. Se a gente pensar no direito e nos seus modos de exercício, inquérito, por exemplo, interrogação diretamente, ou até mesmo a discussão entre os advogados, já mais suavemente, esse movimento da pergunta e da resposta aparece. E o Kenneth diz: olha, aqui eu tenho um dado muito interessante para ser observado na relação entre poder e força. Fala direito. Mas com isso a gente começa a entrar nesse campo nosso. Direito. Em todo momento nós perguntamos, pedimos respostas, diante das respostas perguntamos de novo, enfim, não existe esse jogo da pergunta e da resposta constantemente, faz parte do direito a esse jogo. Talvez a gente possa começar a perceber que, examinando esse jogo com cuidado, algumas coisas vão se revelar para nós pensarmos de uma outra forma a relação entre direito e poder. Mas esse entendimento eu tenho que correr para a minha conferência. Próxima aula a gente continua, tá bom?